Turma, bem-vindos a mais uma aula. Aqui é o professor Eduardo. Hoje mais um conteúdo do nosso módulo de História, tá? Já vai deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Isso é muito importante pro nosso canal, pois ajuda o YouTube a entender a importância desse tipo de material para a plataforma, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre história teórica, deixando um pouco de lado a parte da periodização, como a gente já estava estudando, período antigo. Então hoje vamos buscar um pouquinho de teoria, tá? Vamos falar sobre o trabalho do historiador e tentar responder como um historiador analisa as fontes históricas e interpreta os acontecimentos. E a relação entre a história e o historiador. Quando dizemos ensino de história, estamos nos referindo a uma ciência humana que estuda o passado e o presente. É importante estudar os acontecimentos do passado porque isso nos ajuda a compreender a vida das pessoas que viveram antes de nós e a perceber quais costumes e práticas do modo de vida deles mudaram e quais ainda permanecem. Conhecendo o passado, podemos explicar melhor o presente e planejar com mais clareza o futuro melhor para a sociedade. O historiador estuda o passado por meio de perguntas e dúvidas que surgem no presente. São os problemas do presente que nos levam a questionar o passado e entender como foi que esse problema ele gerou. Ele foi gerado e a partir daí buscar uma solução para ele. O que são fontes históricas? Como é possível para o historiador investigar um passado que não existe mais? Se formos refletir sobre isso, vamos concluir que as pessoas, incluindo você, deixam muitas marcas da sua existência no local onde viveu ou por onde passa. Ao longo da vida, tiramos fotos, fabricamos ou compramos vários tipos de objetos, pintamos telas, construímos edificações e fazemos muitas outras coisas que podem sobreviver por milhares de anos. E quando são utilizados pelo historiador em suas pesquisas, essas marcas deixadas pelas pessoas recebem o nome de fontes históricas. E como essas fontes elas são classificadas? Bem, elas são classificadas em fontes históricas materiais e as imateriais. As materiais seriam os documentos escritos, os livros, fotografias, roupas, cartas, pinturas, monumentos. Então, tudo aquilo que é palpável é considerado como uma fonte material. E as fontes imateriais são as coisas da própria memória do indivíduo. As memórias, as músicas, as lendas, os idiomas, as crenças, enfim, tudo aquilo que você não pode tocar, mas que você pode pesquisar mesmo assim. Praticamente tudo que as pessoas produzem ao longo da vida pode vir a servir como fonte histórica. E uma das mais importantes dessas fontes utilizadas pelo historiador seria a fonte oral. Essas fontes registram a memória das pessoas que usualmente não aparecem nos documentos escritos, como crianças, analfabetos, idosos, operários e povos agrafos, que são aqueles que não desenvolveram escrita. Ao coletar depoimento de pessoas, o historiador ele tem a oportunidade de conhecer fatos com base no ponto de vista de quem viveu determinada experiência. No entanto, a memória de quem dá o seu depoimento, ela não pode ser admitida como prova da verdade, pois as pessoas muitas vezes esquecem, omitem ou fantasiam as suas lembranças. Por isso, os relatos da memória, como as demais fontes históricas, todas elas, devem ser examinadas criticamente. Uma nova visão sobre a história. Durante o século XIX, as principais fontes ou documentos históricos utilizados pelo historiador em suas pesquisas, ou as únicas que eram aceitáveis pela crítica e pelas bancas examinadoras, eram os textos escritos, sobretudo de origem oficial, emitidos pela administração do Estado, como leis, decretos, certidões de nascimento, de óbito e etc.
Além de valorizarem as fontes escritas, os historiadores de antes eles defendiam que havia uma verdade absoluta sobre o passado. Hoje está claro que a história não é o retrato do passado, mas é uma hipótese, uma interpretação fundamentada sobre parte desse passado. Além disso, eles admitem a existência de várias interpretações ou relatos sobre um mesmo acontecimento. O fato de ser possível mais de uma versão sobre um mesmo acontecimento possibilita construir uma visão mais próxima do que de fato ocorreu. Claro que nem toda versão pode ser aceita, porque a história não é um relato ficcional. Ao investigar o passado, os historiadores eles reúnem vários documentos e versões diferentes sobre o período em estudo. Em seguida, cruzam todas as informações, verificam se elas são confiáveis e escrevem uma narrativa consistente sobre os acontecimentos. As pessoas também são sujeitos da história. Dois trabalhadores teóricos nas ciências humanas foram responsáveis pela introdução de novos temas e personagens nas pesquisas de história, mudando radicalmente a forma como o passado era visto e estudado, tá? Um deles foi Karl Marx, ele é um teórico do século XIX, e Friedrich Engels, que também é do século XIX, sendo que eles dois são contemporâneos, tá? Eles elaboraram a ideia de que as mudanças na história tinham sido movidas sempre pela luta entre as classes oprimidas. Nesse estudo, os dois autores chamaram a atenção para o papel dos camponeses, dos escravos e dos operários como sujeitos da história, grupos sociais que até então eram ignorados. A teoria marxista, como ficou conhecida, influenciou várias gerações de historiadores, principalmente na Europa e na América Latina, incluindo o Brasil. No trabalho que desenvolveram, passaram a valorizar a ação das pessoas comuns, suas condições de trabalho, suas lutas, seu cotidiano, seus costumes, e isso ficou chamado como a história vista de baixo. O segundo trabalho que transformou os estudos de história começou a ser publicado por historiadores franceses em 1929, tá? E ficou conhecido como a Escola dos Análises. Esse grupo francês ampliou a noção de que se tinha sobre os documentos históricos. Além das fontes escritas, pinturas, esculturas e vários outros registros, passaram a ser examinados como fontes para compreender o passado, e não só os documentos oficiais como era feito antes. Os historiadores da Escola dos Análises defendiam também a valorização dos grupos sociais, antes marginalizados pelos estudiosos. Por isso, com a escola francesa, novos temas começaram a ser estudados, como a história das mulheres, das crianças, a história da morte, a história dos doentes mentais. Enfim, se ampliou o campo de trabalho do historiador. Um exemplo disso é a capoeira. Quando a capoeira começou a ser praticada no Brasil, por volta de 1800, era uma técnica de combate utilizada pelos africanos libertos ou escravizados. Proibida durante mais de 100 anos pelas autoridades, ela se transformou hoje em uma das manifestações mais importantes da cultura afro-brasileira. Então, com a mudança de perspectiva histórica, esses marginalizados da sociedade, que antes eram interpretados assim como marginalizados, passaram a ser estudados, tá? A capoeira dos dias atuais, ela mistura dança, luta e jogo. Ela é praticada em uma roda ao som de instrumentos musicais que falam muito sobre o passado colonial e o presente. E esse presente se destaca que esse esporte cultural ainda é praticado, em sua maioria, por negros da periferia e vista pela elite como algo exótico. A história e as outras áreas do conhecimento, falando um pouco sobre interdisciplinaridade. Para pesquisar alguns temas, o historiador precisa recorrer ao saber elaborado por estudiosos da arqueologia, da antropologia, da sociologia, da geografia, da economia, enfim, existindo assim uma interdependência entre o trabalho do historiador e o de outros pesquisadores. A história, como todas as outras áreas do conhecimento, não estão isoladas.
Ela faz parte de um todo, cujo objetivo é estudar o homem e a sua vida ao longo do tempo. O diálogo da história com outras ciências foi também uma inovação importante feita pelos historiadores da Escola dos Análises. Turma, esse foi o vídeo de hoje. Essa foi a nossa aula. Espero que tenha sido útil e produtivo para vocês. E até a próxima!